Olá, queridos. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso 10º encontro do Projeto Ster. E hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter aqui conosco uma colega, uma doutora, e eu vou pedir para que o pastor Omar, o doutor Omar, faça a introdução da mesma. A paz, mestre, tudo bem? Paz, David, tudo bom? Tudo Olá, certinho. vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao seu, ao meu, ao nosso projeto Ster, Escrituras, Teologia e Reflexão. Eu tenho a grata satisfação de, no dia de hoje, nosso 10º encontro, não é? Dialogar um pouco com a nossa amiga, sempre sorridente, ela é fantástica. Não tem como você ficar triste perto dessa pessoa. Nos dias mais difíceis, se você tiver ela como sua amiga, perto de você, você vai ficar extremamente radiante, feliz, vai mudar o seu alto astral. Então, eu tenho o prazer de apresentar a todos vocês a minha amiga, a doutoranda Marisa Furlan. Eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo aqui da nossa amiga e depois, Marisa, o tempo será todo seu, tá bom? Eu sei de uma coisa, que pelo menos com teu carisma já é uma grande conquista para o nosso projeto, tá certo? Bem, a Obrigada. Marisa, ela é doutoranda em Ciência da Religião na PUC de São Paulo. Ela também é mestra em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Além disso, também é licenciada em História pela Faculdade Campos Elíseos. E tem mais de 8 anos de experiência. Ela também é professora de História pelo Estado de São Paulo e tem como especificação, ou especialidade, os estudos em arqueologia, história, estudo religioso, teologia. Ela também ministra aula na igreja ao qual ela pertence, né, no curso teológico onde ela congrega. E ela vai ter mais espaço para fazer uma melhor apresentação de si mesma. Marisa, obrigado por estar conosco. Obrigado pelo teu aceite, né, assim, de imediato. Eu quero aqui externar já a minha gratidão por isso. E o tempo agora é todo seu, tá bom? Sinta-se bem e obrigado mais uma vez. Oi, meu querido Omar, meu amigo David. Muito obrigada pelo convite, obrigada por me abraçar nesse momento de vocês. E eu não sabia que era o 10º encontro, assim. Então, assim, eu estou mais feliz ainda, né? Porque aí a gente já está numa dezena, daqui a pouco vamos estar numa centena, Deus e quiser. se Amém. Deus quiser, eu vou voltar aqui e a gente vai conversar muito mais aí quando a gente estiver na nossa centena de apresentações. Muito obrigada. E o Omar, um amigo querido, né? A gente estudou junto lá na Metodista. Ele já estava no doutorado já, né, Omar? É, Você já estava no doutorado, eu estava no mestrado, mas uma pessoa muito, muito especial, muito de Deus, e sempre ajuda a gente na hora que a gente está, tipo, perdidão, assim, né, nesse mundo acadêmico, né? E o Omar é uma pessoa que ele serve, e muito obrigada por isso, viu, Omar? obrigado eu. Eu que agradeço. É um prazer também, David, estou te conhecendo hoje, mas se é o Omar que está te apresentando, então já é gente boa. Muito Eu que obrigada pelo agradeço. carinho de vocês. Bom, referente ao convite de hoje, eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho da minha tese de doutorado. Ela tem o nome aí, a gente está no começo da pesquisa, né? E a princípio ela tem o nome assim, Asherá ou Árvore, né? Que é uma reconstrução textual na recepção da Septuaginta do epíteto tronco sagrado, dentro de uma análise histórica de Jeremias 17, do 1 ao 4. E esse tema tem me chamado a atenção já há algum tempo. Em 2022, a gente foi para Israel, né? A gente foi fazer arqueologia lá junto com o grupo do professor Ademar e tal. É, e também conheci o meu tutor, o Aquiles, e a partir daí algumas coisas começaram a me chamar a atenção já na escavação, e dentro disso, aí nós começamos a fazer uma proposta e fizemos alguns artigos
referente a essa divindade que é a Asherá, né? A Asherá, ela, ou a Será, né, como alguns gostam de falar, eu prefiro mais essa parte transliterada, né, que fala de Asherá. Se tem muitas pesquisas em torno dela, mas uma coisa que me chama a atenção realmente é essa associação dela com o vegetal, né? E por que um vegetal? E por que um tronco? E esse tronco é sagrado, né? Então, eu e o Aquiles, a gente começou a fazer essa análise, essa pesquisa, e aí surgiu esse tema. E quando no mestrado, eu comecei a pesquisar Jeremias e assim, eu me apaixonei pelo tema, né? Foi Jeremias 29, a carta de Jeremias para os exilados babilônicos e tal. E eu me apaixonei por Jeremias. Eu era apaixonada só por Moisés, né? Vamos ser claros aí, Omar. Eu era apaixonada só por Moisés, mas, gente, Jeremias é incrível, assim, é incrível ler o livro de Jeremias. E eu queria linkar, né, esse tema do doutorado com o tema do mestrado em Jeremias. E quando eu comecei a pesquisar a divindade em Jeremias, eu vi que teve entre aspas, tá? Um apagamento da divindade em Jeremias na Septuaginta de Jeremias. E quando a gente começa a ver a Vorlage, né, Vorlage de Jeremias, que como que é o nome do autor? O Tov, Emmanuel Tov, ele comenta muito sobre a Vorlage de Jeremias, porque ele fala que na Septuaginta a gente tem algumas coisas que chamam a atenção. Dentre elas, é esse apagamento. E algumas vezes o texto na Septuaginta de Jeremias, ele é um pouco menor do que o texto hebraico. E quando eu fui atrás dessa temática, desse apagamento da divindade em Jeremias, eu vi que o texto de 17, do 1 ao 4, ele simplesmente não existe na Septuaginta. Ele não tem, ele não é traduzido. Quando a gente pega o texto hebraico, ele tá lá bonitinho e tal, e tem o nome da divindade, né? Tá escrito Asherá. Mas na Septuaginta, ele não existe, ele começa do 17 a partir do verso 5. E a minha pergunta, né, que é uma das questões que eu abordo na tese, é por que se tem esse apagamento, por que os tradutores que fazem essa recepção do texto no segundo século, mais ou menos, antes de Cristo, por que os receptores e os tradutores não fazem menção desses 4 versos de Jeremias? Então, assim, eu conversando com alguns professores e com o tutor e com algumas pessoas, ninguém soube me falar. E aí eu falei, cara, tenho que pesquisar um negócio desse daí. E também, durante na geografia bíblica, né, se tem o nome da divindade, e uma hora ela é a Xerá, que ela está no auge, ali a gente vê isso em Segundo Reis, que é a tese que a Sui trabalhou muito graciosamente, trabalhou muito bem a tese dela em Segundo Reis 23. Ela fala da deidade, mas durante o percurso do Antigo Testamento, essa ascensão de Asherá, ela vai diminuindo e ela vai se apagando com o tempo. E nesse apagamento, o nome da divindade, ela vai sendo substituído. Uma hora por tronco sagrado, uma hora por árvore, outra hora, e todos os vegetais, né? E todos esses vegetais são sagrados.
Então, uma outra pergunta também que eu quero responder nessa pesquisa é qual é a importância da árvore nesse segundo milênio antes de Cristo para que seja substituído o nome de uma divindade por um vegetal, né? Então, isso me chama muita atenção. Ela era uma Asherá ou ela era uma árvore? Como que se deu essa fusão da divindade? E também a gente começa a ver que alguns textos levam a gente a fazer alguns links, né? Esse vocábulo, por exemplo, árvore, tronco, poste sagrado, poste ídolo, ela tem essa conexão com Asherá e com outras divindades também, porque a gente também pode incluir aí é, Astarté, Astarote, que elas não são do período de Asherá, mas elas têm a mesma simbologia de Asherá, e elas são representadas com a mesma iconografia de Asherá, porque a arqueologia ela mostra uma deidade, né? E essa deidade ela apresenta as suas partes genitais bem específicas para mostrar a fertilidade dela, mas em nenhum momento da arqueologia a gente pode afirmar que essa divindade é Asherá. Porque tanto quanto Asherá, Astarte, Astarote, todas elas usam a mesma iconografia, epigrafia, todas elas usam a mesma. Então, como que eu posso afirmar que aquela divindade que foi achada, não sei quando, aquele tronco ou aquele pedaço, aquele negócio, né, que foi achado, como que eu posso dizer que aquela é uma Asherá? Então, cientificamente, eu não tenho nada que comprove isso, mas eu tenho os nomes e eu tenho a receptividade deles, mas além de ter os nomes, eu também tenho um apagamento. Então, é isso tudo que eu quero pesquisar, quero fazer a minha pesquisa em torno disso. Não é só sobre a divindade Asherá, é sobre a ascensão dela e qual a importância dela nos textos de Jeremias, porque assim, uma coisa que eu e o Aquiles a gente conversa bastante é que assim, você só pode procurar falar tanto de uma coisa se essa coisa ela te chama atenção. E você só procura o apagamento de uma coisa se essa coisa está como que a gente fala? Se essa coisa está te prejudicando, vai, entre aspas, porque Jeremias, ele era aquele cara da lei. Ele era o cara da lei. Então, para ele, essa aliança sinaítica, ela estava estendida até esse período babilônico, esse período do exílio babilônico, né? Antes, durante e até mesmo depois, a gente vê Jeremias batendo o pé quanto a isso. E quando a gente vê que as mulheres oferecem bolos para cheirar e tem essa cultualidade para cheirar, Jeremias enlouquece, né? Jeremias fica doidão, assim. Eu ainda chamo o cara de Gerê, né? Falo, meu, Gerê, ele fala, vocês estão doidos, né? Porque assim, ela não tinha nem que estar aqui. Ela não tinha nem que estar aqui. Vocês estão oferecendo bolos para ela, vocês estão cultuando ela, e a gente não pode, cara, não pode, não pode. Então, qual era a importância de Asherá nesse período jeremiano que tanto chama a atenção de Jeremias e que tanto ele fala nos textos dele que não pode? E é engraçado que Jeremias ele fala de outros deuses, mas ele acentua o nome de Asherá, sabe? Ele fala o nome de Asherá. E isso é interessante,
porque ele não fala dos outros deuses, mas o nome da Asherá ele fala. Então, quem era ela que tanto que estava ali, né, no calcanhar de Jeremias ali e atrapalhando e enfim, por que que ele quer tanto que ela seja extinta daquele meio? Tá certo que ali no Antigo Oriente Próximo e tal, a gente tem essa ascensão de Baal também, mas ele não fala de Baal, ele fala dela, ele fala dela. Então, nessa pesquisa, nessa pesquisa que eu fiz lá em Jeremias primeiro e tal, fala que os israelitas, eles unificaram uma identidade no templo, iniciando essa adoração regional e local, né? Então, antes isso não havia, mas depois disso se tornou uma adoração e um santuário nacional. Esse santuário nacional, ele tinha que ser adorado somente a Adonai, somente a ele, né? E por que que a Xerá aparece nesse meio aí, né? Então, isso é uma das coisas que eu quero estudar, que eu quero fazer essa pesquisa aí, que tanto me chama atenção. Tem uma hipótese que eu trabalho nessa pesquisa, que fala sobre a menorá, né? Dentre tantos as figuras de árvores que a gente tem no Antigo Testamento, por que as árvores e esses derivados alcançam destaque nos textos para serem adoradas? E estaria Xerá associada a essa menorá e a árvore da vida, explicitando a fecundidade e a fertilidade? É um ponto assim que me pegou, sabe? Porque quando a gente começa a pesquisar a árvore da vida e a formação da menorá, a gente começa a perceber o modo como é a menorá e como ela está associada à fertilidade também. E eu sei que se tem algumas pesquisas em torno disso e tal. Esse não é o centro da minha pesquisa, mas ele também está ligado, né? Ela está ligada à árvore da vida e à menorá. Tanto a árvore da vida, que se fala tanto em Gênesis, e também se termina no Apocalipse falando da árvore da vida. E por que a simbologia da menorá para os judeus ainda hoje tão evidente, né? Para eles a gente sabe que tem um significado, mas o que estaria atrás desse significado? Por que que se fala da menorá já no Antigo Testamento? Já a gente sabe que a escrita do Antigo se deu lá mais ou menos pelo século 8, né? Mais ou menos ali. É, mas se fala tanto, se descreve tão prontamente a menorá nos textos que o meu amigo Omar pode falar muito melhor que eu do Êxodo, não é? Se fala tanto dela ali. E será que elas estão ligadas assim, tal? Por que árvore? Por que uma menorá com aqueles galhos e tal? Enfim, é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Também alguma outra coisa, um aclaramento que eu gostaria de fazer, o que a epigrafia e a iconografia poderia aclarar sobre essas outras deidades femininas em Jeremias, tanto no texto hebraico quanto na Septuaginta de Jeremias, porque a gente tem a Septuaginta total e a gente tem os rolos da Septuaginta de Jeremias. E nem tudo que está na Septuaginta de Jeremias está na Septuaginta total, né? Não entrou. Então, isso também me chama a atenção. E o que aconteceu realmente lá, né, nessa... O que teria acontecido? Qual a influência negativa que aconteceu para que a Septuaginta
usasse esse paralelismo entre a Asherá e o vegetal. E o que aconteceu com essa bendita dessa tradução do 17, do 1 ao 4 na Septuaginta? Por que que os tradutores ocultam é, essa tradução e não se fala o nome de Asherá nela, né? E acho que é isso. Eu acho que é isso. Se falando de Jeremias, né, a gente sabe da importância dele nesse período do século 6 aí, e nesse período dele se teve grandes mudanças na história, né? E, e por ele ser conhecido pela sua pregação de arrependimento e a sua crítica à idolatria e a tantos outros pecados que ele relata que Judá teve, que supostamente, né, ele fala que esses pecados fizeram com que Jerusalém fosse deportada, com que Judá perdesse tudo que aconteceu com Judá. É, mas tem um aspecto menos conhecido em Jeremias, que é essa objeção a Asherá. Quando a gente vê pesquisas, a gente não se ouve falar de Jeremias e Asherá. A gente se ouve falar dessa pregação contundente dele, a idolatria, mas essa idolatria tem nome, né? Não é só adorar outros deuses, mas esse nome é Asherá. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui resumir um pouquinho aí dessa minha trajetória, tentando. Tem muita coisa, assim, tem muitas colocações, mas eu acho que é um resumo aí da história. Nossa, muito legal, hein? Perfeito. E aí, Puxa, muito legal. Obrigado aí. Tô curioso para o trabalho ser concluído e você vir contar Eu para gente também, aqui. Muito legal. eu Mestre, tem também. perguntas? a gente pode, assim, como ele é um. A gente percebe que tem vários pontos que chamou a tua atenção, Marise, e provavelmente a minha também, nossa, né? Que é interessantíssimo. Quando se trata. Aí depois você pode, né, claro, de repente só explicar alguns termos que você utilizou, técnica, né? A gente sabe que vorlage ou volage é tradução, etc e tal. Iconografia são as imagens, né? Epigrafia são as inscrições que são encontradas, etc e tal. E quando você falou no ponto sobre quando alguém fala muito sobre algo, foi uma descoberta, inclusive, que eu fiz lá no meu texto da minha dissertação de mestrado, ainda lá em Neemias, né? Que na academia todo mundo coloca Sambalat como o grande e a família rival de Neemias. E aí eu, analisando o texto, né, eu falei assim, olha, se a gente considerar que a presença nominal da pessoa que mais me incomoda, ou seja, quem mais me incomoda, seja ela uma ameaça do ponto de vista porque ela é uma ameaça de fato negativa, ou uma ameaça no ponto de vista de me destronar do meu empoderamento, né? A gente tem que trabalhar a ameaça nesses viés possíveis, né? Então, eu fiquei pensando aí eu sugeri, né? Falei, olha, se for nesse campo aí, então o Sanballat não é o principal rival de Neemias, é o Tobias. Que, inclusive, essa família vai continuar, né? Os Tobíadas lá, ainda no período Asmoneu em diante, né? E aí, Marisa, o que a gente pode, assim, mais uma provocação para você ampliar aí o teu pensamento. Nessa ameaça que você sugere a partir de algo que deve ser combatido, né? Você vai trabalhar nesse campo ameaça como algo que de fato está sendo prejudicial, porque está havendo, e aí eu falo numa linguagem bem assim agora, sinaítica, como você utilizou aí, né? De uma depreciação a Yahvé e uma adoração agora de exclusividade a Asherah, né? Ou é uma ameaça porque isso está mexendo com as estruturas de dominação e poder da época de Jeremias. É uma ótima pergunta.
Eu acho que as duas são, eu acho que as duas são pontuais, né? Eu acho que a dominação jeremiana ela foi ameaçada, sim, pela ascensão pelo culto a Asherá, porque, no meu ponto de vista, não teria como ele falar tantas vezes sobre ela e sobre o culto a ela se aquilo não estivesse incomodando ele, né? E tem um texto, eu não lembro o capítulo agora, que ele vai confrontar as mulheres que vão dar bolo para ela, que vão cultuar ela e tal. Uhum. E aí elas pegam e elas ainda peitam Neemi, desculpa, elas ainda peitam Jeremias, né? Elas falam assim: a gente está fazendo isso porque o nosso marido deixou. Para de se intrometer, não se intromete, não, que o meu marido deixou e você não tem nada com isso. E Jeremias volta muito bravo, porque ele fala assim: eu ensinei, eu falei e tal, e eles não me ouvem. Né? E a gente sabe é engraçado como o texto hebraico ele oculta, né? Ele oculta como as mulheres tinham uma predominância nesse período. Geralmente a gente escuta falar que as mulheres não tinham predominância, mas elas tinham e muita, né? Tanto é que nesse texto que me chamou a atenção, elas vão e elas fazem, e elas colocam o marido no meio. O marido nem tá lá, mas elas falam que o marido deixou. Por quê? Porque elas estão fazendo o que elas querem. E é uma adoração à divindade da fertilidade, que é não só da fertilidade feminina, mas é da fertilidade da terra, né? E segundo o texto demonstra, essa fertilidade dependia dessa adoração a ela. Então, eu acho que Jeremias se sentiu muito contrariado e também se sentiu no impasse. O que eu faço? A terra precisa dessa fertilidade, mas o dono da fertilidade é Adonai. Eu deixo elas adorarem ou eu não deixo? Eu ainda continuo mantendo essa aliança sinaítica. Então, eu acho que ele se sentiu ameaçado, sim, viu, Omar? Eu Uhum. acho. E aí, David, alguma pergunta para nossa amiga Marisa? Não, ela me deixou agora curioso para desvendar esse mistério aí. Marisa, ajuda a gente. Ô, Parabéns. Marisa, deixa eu te fazer assim mais um comentário aqui para gente, tá? Lá no Isaías 44, Jeremias 44, a divindade é chamada deusa dos céus, né? Deusa dos Sim, céus. sim. Rainha do céu. Possivelmente, rainha dos céus, isso. Principalmente, talvez, então, assim, nós temos mais uma outra característica agregada à divindade. E eu fico me perguntando o seguinte: será que o Vorlas, essa tradução da Septuaginta que não tem esse capítulo, ou tem essa mudança, né, de Deus não achará mais para a árvore, não seria, de repente, uma tentativa de afirmar Gênesis capítulo lá Gênesis e Apocalipse, como a árvore seria a deusa, essa árvore que se fala seria. E aí, não é isso que estivesse incomodando de repente? Essa representação, se é que eu não sei se eu consegui ser claro agora. Então, não há uma mudança assim para tentar apagar, de repente, né? Há uma tradução ou uma transliteração, uma mudança de palavra para fazer uma reminiscência lá de trás e lá para frente, vai. Não sei se mais ou menos Pensei seria nisso isso. também. Eu pensei nisso quando eu estava montando o projeto. Tanto é que no projeto eu também falo da Rainha dos Céus, porque Jeremias não fala o nome dela, só fala da Rainha dos Céus. Mas essa Rainha dos Céus é, era Xerá ou não? Não sei, o texto não fala, né? Uhum. O texto não fala, mas segundo o que eu tenho pesquisado, não tem nada concreto ainda, mas segundo o que eu tenho pesquisado, a Rainha dos Céus, ele fala já a Rainha dos Céus em Jeremias 44, porque ele já começa a não dar tanta ênfase para o nome dela, né? Então, o nome dela era tão forte em Jeremias que ali ele já começa a mudar. Bom, eu não sei se é ele, os tradutores, a nossa Septuaginta, não sei ainda.
tem como Rainha dos Céus. No texto em hebraico também está escrito Rainha dos Céus. O texto da Septuaginta, Rainha dos Céus, no nosso texto, Rainha dos Céus. Não se tem uma recolocação ali, se é Rainha dos Céus mesmo. Seria Xerá? Acredito que sim, segundo as pesquisas, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui para frente mude alguma coisa, mas eu pensei sim nessa árvore quando os receptores do texto começam a mudar o nome da divindade para árvore para fazer uma ligação entre Gênesis e Apocalipse. É uma possibilidade. Eu trabalho uma dessas possibilidades também na tese, mas eu não sei o que vai dar, não. Eu não sei o que vai dar. Eu tenho uns aninhos ainda aí para pesquisar, mas eu vou falar, Omar, eu estou adorando, eu estou empolgada, eu tô amando esse tema, porque traz muita coisa, traz muita informação que estava é, como uma névoa para a gente, estava meio apagadinha ali, porque a gente passa pelo texto, passa, e isso não chama a atenção da gente se a gente não para olhar ali, né? O nome dela é mencionado, depois é uma árvore, e depois a árvore e acabou. Mas por quê? Tem que ter um porquê. Não é possível, eu não vejo coincidência nisso, tem que ter um porquê disso. E é esse porquê que a gente vai tentar decifrar aí. Que legal, Marisa. Antes das considerações do meu amigo David aqui, eu fico pensando também, sabe? Porque a árvore sempre está presente no espaço cultural Sim, patriarcal, né? De sim, Abraão, sim. no início ali da monarquia com Samuel, você tem esse espaço de árvore também como espaço de culto, né? Sim. E aí eu fico me perguntando se de repente também, partindo do ponto de vista que seria esse apagamento da memória, se de repente já não seria no período dessa reescrita, quando você já tem um monoteísmo de fato já estabelecido em Israel, a partir do pós-cativeiro babilônico, período persa em diante, né, como a gente já viu aí na Sim, evidências arqueológicas, epigráficas, paleográficas também, etc. e tal. sim. Se não seria também já essa tentativa de convergir ou conciliar, já com esse momento de consolidação de um monoteísmo exclusivo e anicônico, tanto no norte como no sul de Israel, já a partir do século V, né? Antes de Cristo. Então você Antes já de tem Cristo. isso aí. A tradução da Septuaginta está mais ou menos um pouquinho mais para frente. Então, a gente pode dizer, olha, já é no período então que você tem um monoteísmo estabelecido, já tem todas umas regras litúrgicas, rituais culticas já estabelecidas, então você vai mudar aí para favorecer ou então para conciliar com o momento, né? A gente não sabe. Ah, sim, sim, eu também acho isso, porque, bom, começo a pensar também sobre isso, porque nesse período os judaítas e judaizantes, eles estavam meio apagados, né? Depois eles começam a ter de novo essa aliança sinaítica em ascensão a partir desse helenismo, né? O helenismo ele trouxe muito isso. Então, eu acho que para mostrar realmente esse patriarcado e esse monoteísmo, tinha que fazer de algum modo que as escrituras convergissem, né? Elas se conversassem. Então, precisou tirar um pouquinho ali, acertar um outro pouquinho aqui e tal, para que se consolidasse realmente coeso o texto da Septuaginta. Eu acredito que para isso precisou de mexer um pouquinho, e uma das mudanças foi esse possível apagamento da divindade. Vamos colocá-la como uma árvore, porque eu posso demonstrar ela daqui para frente, porque o cristianismo mostra muito isso, né? Jesus é a árvore de Davi, Jesus
como uma árvore, né? Os ensinamentos dele também tem muita árvore, né? Ele tem a figueira, enfim, o cristianismo demonstra imageticamente muitos exemplos com árvores. O judaísmo tem também exemplos com árvores, que a gente falou aí sobre a menorá. E a gente vem conversando sobre árvores durante todo esse período muito normalmente. Só que a estrutura dela se deu a partir do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, né, que a gente gosta de falar, se deu lá atrás. Mas como? Por quê? Através de quem? Né? Então, eu acho que isso tudo aí, a gente vai conseguir falar um pouquinho disso ainda mais para frente. Legal. Legal. David, é contigo, David. Obrigado. Obrigado, viu, Marisa? Parte 2 a gente já tá hashtag aguardando aí, viu? Você revelar pra gente aí esses mistérios Obrigada. que tanto nos interessa. Só um adendo aqui, eu fui anotando alguns textos. Você mencionou que Jeremias foi aquele que deu uma enfatizada sobre essa questão da divindade em si. Mas a minha pergunta aparece também associado à idolatria em outros textos? Eu fui encontrando Nossa, aqui, tem muitos, alguns, né? Tem, por exemplo, a gente vê, por muitos. exemplo, em Moisés mesmo, em Êxodo 34:13, algumas advertências contra fazer imagens esculpidas e também Sim, incluindo as asherás. Então, sempre está sim. associado com idolatria, é isso mesmo, né? Isso. A gente tem Deuteronômio 16:21, Juízes 3:7, Juízes 6:25. ah, Tem mais em Juízes. A gente vai ter também, peraí, deixa eu achar mais aqui. Êxodo, né, que a gente havia falado. Uhum, Então, a uhum. gente tem todas esses textos que se referem a Xerás e a Xerins, como divindade idolátrica, né? Não pode ser adorado, o pessoal Uhum, adora. uhum. Então, não é só em Jeremias. O que me chamou Tá. a atenção em Jeremias foi a não tradução. Porque Uhum. nos outros textos a gente tem a tradução, mas em Jeremias a gente não tem. Ai, meu Interessante. Deus. Aí isso eu quis. Eu falei, por quê? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Todos os textos, desde Êxodo até Uhum. Juízes, que é onde tem mais pronunciados os nomes de Asherás e Asherins, se tem a tradução. Jeremias 17 não tem. Nossa, achei isso interessante, viu? Esse texto de Deuteronômio 7:5, capítulo 12, versículo 3 e 4, vai estar mais ou menos assim: dá algumas instruções para destruir os ídolos e altares de deuses estrangeiros, incluindo as Asherás. Então, como você mencionou, em outras partes da escritura aparece de fato a tradução de forma definitiva. Agora, em Jeremias, está ocultado isso. Saberemos na Tá. parte 2. Você vai trazer para a gente. Sim, Ainda tem sim. outro problema, Marisa, que quando ela não aparece, a gente sabe que foi traduzido pela expressão poste-ídolo, que na verdade é Hum, Asherá, É Asherá. Então né? a gente tem muito mais de Asherá que É. está traduzido como poste-ídolo, poste sagrado, legal, hein? Agora, né? como árvore, está lá em Como Jeremias. árvore. Que Então, interessante. aqueles que quiserem desvendar esse mistério, espere a pesquisa da Marisa, que vai. Parte 2, já Espera comenta só aí, mais ó. um pouquinho. Já comenta aí embaixo, parte 2, pra gente desvendar esse mistério. Marisa, querida, enquanto o David faz também algumas considerações dele, nós vamos deixar um espaço para você fazer suas considerações. Uhum. Seguinte, você também tem redes sociais, é professora, também, além de ser professora do ensino, acho que é fundamental ou médio do Estado? Os dois. Os dois, né? Então, professora do Estado, também leciona no curso teológico da igreja a qual você frequenta, é isso mesmo, né? E aí Sim, você sim. pode, por favor, falar mais um pouquinho como entrar em contato contigo, quem quiser te convidar para palestra, pregações, e aí você fica à vontade, tá bom? Para falar aí, porque eu acho melhor do que você para falar de si mesma. Tá joia. É, eu dou aula pelo governo do estado, né? Eu sou professora de história.
Eu dou aula para o ensino fundamental 2 e ensino médio. Eu amo quando eu tenho que falar sobre Egito, sobre essa turma aí. Nossa, estou na minha. Tô aliviada, falo assim com graça. E eu gosto também de falar sobre uma parte que eles me perguntam, assim, eu acho interessante, que é sobre a criação, né? O criacionismo. E a maioria deles sabem que eu sou evangélica e fala, Pro, então, o que que você acha? Mas a gente tem éticas, né? Então a gente não pode falar tudo que a gente sabe, que não que a gente sabe, mas tudo que a gente gostaria que eles soubessem. Uhum. Então, eu tenho algumas coisas da arqueologia tal que eu levo para eles verem. Eu falo assim, no começo foi assim, esse daqui é do ano tal, né? Século 13 antes de Cristo. Nossa, Pro, mas se você encostar, eu vou te dar um zero. Eles nem encostam nas minhas coisas. É, e eu acho muito interessante, assim. Bom, dou aula lá no estado, ensino fundamental 2 e médio. Eu dou aula de Antigo Testamento e de hebraico no seminário da nossa igreja, seminário teológico. A minha igreja é a Igreja Cristo Centro, aqui na Sapopemba, em São Paulo. Eu tenho também uma página no Instagram, que chama-se Jornal Bíblico. Nesse Jornal Bíblico eu coloco bastante curiosidades e tal. Então, se alguém se interessar e quiser me mandar um e-mail pelo jornalbíblico@gmail.com também, a gente responde. E é isso. Muito legal. Bom, convites para palestras, exposições, você também aceita. A gente pode pôr depois Sim, na sim, descrição sim. do vídeo suas redes sociais, os Claro, seus dados. claro, Maravilha, maravilha. Novamente, muito obrigado, viu, eu que professora? agradeço. Eu aprendi bastante, foi muito relevante aí os assuntos elencados. Já espero, junto com o mestre Omar, a parte 2. E vocês que ainda não são inscritos, né? Que é um pecado você agora não se inscrever no canal, viu? Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, comente, deixe seu like. Isso vai fazer com que o algoritmo compartilhe para mais pessoas e que, de fato, o assunto é relevante. Novamente, muito obrigado, irmã Marisa, professora Marisa, muito obrigado. Mestre Omar, obrigado aí pelo tempo. E é contigo para concluir aí. Bem, mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco, prestigiando aqui a nossa amiga, a doutora Marisa. Ao David também, muito obrigado. Nós queremos enfatizar que você, além de ser inscrito, convida mais alguém, tá certo? Convida mais alguém. E isso aqui você não tem assim, é só para quem é amigo da Marisa e de outros, tá certo? Porque isso aí são 4 anos ou mais de pesquisa para você ter acesso, para você saber, né? E aqui está se recebendo de maneira gratuita, assim, sabe? Com toda paixão que se tem, né? Marisa, mais uma vez, muito obrigado, querida. Um abraço a você e a sua família, tá certo? Olha, Obrigada, foi um Mar. prazer estar contigo e já fica aqui estendido, confirmado, tá bom? Que vai ter o segundo momento. E talvez não seja na 100ª apresentação. É muita coisa, é muito longe, né? Deixa eu descobrir logo isso aí. Vamos lá. Então, assim, fica aí. O convite já está franqueado, tá certo? A gente vai Obrigada. conversando para você retornar aí com essa novidade, essa resposta. A gente quer saber. Tá certo? Obrigada. Forte abração Obrigada, para você, Mar. Deus viu? abençoe. Deus Obrigada, David. abençoe. Até Até mais, mais. Tchau, viu? tchau. Um abraço, Obrigado. pessoal. Fiquem todos na Tchau, paz. tchau. Até a próxima.